Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só quem que a professora trouxe aqui para a nossa aula de hoje. Essa daqui, ela é minha cachorrinha, né? É a Fifi. Fifi, olha lá para os alunos, Fifi. É brava. Bom, vamos lá começar a nossa aula? Hoje, dia 13/8/2020. Vai pra lá agora. Deita aqui. 13/8/2020, quinta-feira, tá? Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de ciências, ok? Vamos lá? Peguem a apostila, abram lá em ciências. Bom, e também eu vou mostrar para vocês. Vocês sabem o que é isso daqui? Vocês sabem? Vamos lá. Olha, sabem, né? É o quê? Um calendário. E o que eu tenho aqui nesse calendário? Eu tenho números, eu tenho o nome dos dias, nome dos meses, certo? Esse daqui é um calendário do ano de 2020. Nós estamos aqui, dia 13. E o calendário, ele nos ajuda por quê? Através do calendário, nós podemos observar a passagem dos dias, não é? Ontem mesmo foi dia 12, certo? Ó, quarta-feira. Hoje já é 13, né? Eu quero saber que dia que vai cair o Natal esse ano. Vamos lá. Então, nós vamos lá em dezembro, né? Que é aqui. Dia 25 vai cair numa sexta-feira. Vocês estão vendo? Então, nós temos o calendário que ele nos auxilia com a passagem do tempo, tá? Professora, mas por que você está falando tudo isso? Porque, olha lá, o que nós vamos trabalhar, né? Começou aqui, ciências. Nós temos lá, ó, capítulo 5, orientação no tempo e no espaço, tá? Nós temos o professor, alguns alunos, nós temos o calendário ali também. E ali, olha, orientação no tempo e no espaço. Observe a obra de arte Noite Estrelada, sobre o Rodano, do pintor holandês Van Gogh. Então, ele é um pintor e ele pintou esta tela aqui, Noite Estrelada. Olha lá para vocês verem, né, o nome da tela. Aí nós temos algumas questões aqui para discutir. Que período do dia foi representado na obra de arte? Foi o quê? Foi de manhã, foi à tarde, foi à noite? Foi à noite, né? O período noturno, né? Quando falamos noturno, significa noite. Diurno, dia. 2. Como você chegou a essa conclusão? Como que vocês chegaram a essa conclusão? A cachorra tá latindo aqui. Olha lá, vamos voltar aqui na nossa aula. Como você chegou a essa conclusão? Foi fácil, né, pessoal? Nós temos uma tela aqui, ela está toda escura. Estamos vendo algumas estrelas no céu, luzes, né? Parece que, não sei, parece que tem uma cidade lá no fundo, né? Que as luzes estão acesas, certo? 3. Além de indicar o período do dia, que outras informações as estrelas podem revelar? O que vocês acham? Bom, as estrelas, ela pode ajudar a se orientar na Terra, tá?
em relação ao espaço e ao tempo, ok? Nós só percebemos as estrelas no céu à noite, certo? Aí nós vamos ali na página 3, tá? Os astros e a contagem do tempo. Ao observar os astros no céu, os seres humanos perceberam que eles se movimentam. Apresentam movimentos que se repetem ao longo do tempo. Então, é o mesmo movimento que se repete, repete e repete. Um dos primeiros ciclos a ser observado foi o movimento aparente do Sol no céu, que nos faz perceber os dias e a noite. Então, se olharmos para o céu, sabemos quando é dia e quando é noite. A mudança na aparência da Lua com o passar dos dias também ocorre de maneira cíclica, sendo chamada de fases da Lua. Então, nós temos as fases da Lua, correto? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Em suas observações, os seres humanos perceberam ainda que o ciclo dos astros estão associados a período de calor ou frio, chuva ou seca. Esse conhecimento pode ser utilizado para planejar o plantio e a colheita de alimentos, tendo sido muito importante para o desenvolvimento da agricultura. Então, olha ali, olha, os ciclos, né? São os períodos de calor ou frio, chuva ou seca, certo? E o conhecimento auxilia no plantio, né? Lá na agricultura. Por exemplo, esse mês é um mês de chuva, então vamos plantar mandioca, por exemplo. Eu não sei se a mandioca precisa da chuva, né? Mas é o mês que é bom para a colheita da mandioca, né? Para o plantio da mandioca. Aí nós temos aqui, ó, duas imagens. O período em que percebemos a luz do sol é chamado diurno. E o período em que está a lua é noturno, né? E aqui na foto nós vemos uma lua cheia. A percepção desses ciclos possibilitou ao ser humano estabelecer as primeiras formas de medir o tempo. Na natureza, podemos observar diferentes ciclos, que são fenômenos que se repetem de tempos em tempos. Vocês conhecem algum ciclo natural? E daí, vocês conhecem? Pensem aí em casa um pouquinho. Olha, o ciclo, né? Tem um ciclo que é muito... que todo mundo eu acho que conhece, que é o ciclo da vida. Por que da vida? Porque nós crescemos, né? Vivemos muito e o que? Morremos. E depois o que acontece? Nascem várias pessoas a todo o momento, tá? E assim reinicia todo o processo de novo, né? Ali nós temos agora, lá na página 4, dias e horas. Ao observarmos o movimento aparente do Sol no céu, podemos perceber a passagem dos dias. Esse movimento é chamado de aparente porque, na realidade, é a Terra que se move. Então, olha lá, nós já sabemos, né, que a Terra, ela fica girando durante 24 horas, tá? Então, olha lá, ó. Aí nós podemos observar o quê? A passagem dos dias, certo? Um dia é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de seu próprio eixo. Então, olha lá, um dia, 24 horas, né? A Terra está em movimento. Não sentimos, né? Claro, mas ela não para de se movimentar. Durante esse movimento da Terra, parte do planeta é iluminado pelo Sol, enquanto a outra parte não recebe luz. Então, é a noite.
Uma parte tem o sol e a outra parte não tem, não recebe essa luz. Então, aqui é dia e aqui é noite. Quando aqui é dia, aqui é noite, tá? Assim, enquanto a Terra gira, podemos observar o Sol aparecer, atingir ponto mais alto no céu e depois desaparecer. Quando o Sol se põe, temos o período da noite, que dura até o Sol aparecer novamente e recomeça um outro ciclo, tá? Ali na página 5. Além de percebermos a sucessão dos dias e das noites, ao acompanharmos o movimento aparente do Sol no céu, podemos estabelecer o horário aproximado. Nós temos aqui do lado um instrumento, tá? Observem esse instrumento aí. Ele foi desenvolvido para medir o tempo. O relógio de sol. Olha lá que interessante, pessoal. O relógio de sol. Esse relógio funciona de acordo com a projeção da sombra no mostrador, que é dividido em várias partes. Cada parte corresponde a 1 hora. À medida que a posição do Sol muda, a sombra desloca-se para a superfície do mostrador, passando sucessivamente pelas linhas que indicam as horas. Entretanto, por funcionar com base na projeção da sombra do gnomon no mostrador, o relógio de sol não mostra as horas em dias nublados e chuvosos ou no período da noite. Portanto, sua utilização é limitada a dias ensolarados. Então, quer dizer o quê? Que esse relógio aqui, ele só funcionava quando tinha sol. Período da noite, dias nublados, ele não funcionava, tá? Então, só era possível saber o horário em que estava se estivesse sol naquele momento. Durante a noite, isso não acontecia. Aqui nós temos semanas e meses. Ao observar a lua no céu por algumas noites seguidas, é possível perceber que ela muda de aparência. Olha lá, pessoal, agora nós vamos ver aqui as fases da lua, tá? A mudança na aparência da lua ocorre em razão do movimento que esse astro realiza ao redor da Terra. Essa mudança de aparência da lua é gradual, sendo chamado de fases da lua. Nós temos aqui as imagens, né? São 4, né? 4 luas que nós temos. Lua cheia, que é aquela lua que é visível, né? Tem dias assim, à noite, que a gente olha e fala, nossa, que lua linda, aquela lua toda redonda, lua cheia. Ela está completamente iluminada, a lua cheia. A lua minguante, vista da Terra, a lua está parcialmente iluminada. A lua nova, a lua não está iluminada e aparece totalmente sombreada. A lua crescente, vista da Terra, a lua está parcialmente iluminada e crescendo, ok? O ciclo da lua, ou seja, o período que ela leva para passar por todas as fases, dura 29 dias. Ao perceberem isso, alguns povos antigos utilizaram o ciclo da lua para determinar a duração de um mês, ou seja, aproximadamente 29 dias. Cada uma das 4 fases da lua dura cerca de 7 dias. Esse período de tempo foi utilizado para determinar uma semana. Observe a mudança na aparência da lua ao longo de um mês. Nós temos aqui. E no calendário, ele também, né? Não é todos os calendários que mostra. Mas, geralmente, a maioria dos calendários nós podemos ver, né? Olha, amanhã, um exemplo, amanhã nós temos lua cheia, porque está mostrando no calendário também. E antigamente,
os povos usavam, né, utilizaram ali o ciclo da lua para contar os meses. Anos, né? O movimento da Terra em torno do Sol é chamado de translação e dura 1 ano, ou seja, 365 dias. Durante esse período de tempo ocorre um dos mais importantes ciclos naturais, as estações do ano. Apesar de ocorrer no período de 1 ano, as mudanças relacionadas às estações do ano são influenciadas pela inclinação do eixo da Terra. Nós temos aqui, ó, a inclinação da Terra em relação ao Sol faz com que ela receba luz solar com diferentes intensidades ao longo do ano. Em virtude da diferença no recebimento de luz e calor do Sol, as estações do ano no hemisfério sul acontecem de forma alternada com as estações no hemisfério norte. Assim, enquanto é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte e vice-versa. Então, temos essa mudança, né? Da mesma forma, quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul, vice-versa. Observe o movimento da Terra em 1 ano e como os raios solares interferem nas diferentes estações. Nesta imagem que podemos ver aqui, ó, nós temos o que, né? A Terra ao redor do Sol e ao mesmo tempo a Terra gira em torno de si mesma, nesta imagem aqui. Aí depois eu tenho aqui, ó, o mês de março, mesma incidência solar nos dois hemisférios, outono e no hemisfério sul. Aqui nós temos então o outono nos dois hemisférios. Lá em junho, menor incidência solar no hemisfério sul, inverno no hemisfério sul, tá? Então vocês façam a leitura. Ali na página 8, nós vamos falar das estações. Quantas são as estações? São 4 estações. O que eu tenho? Primavera, verão, outono e inverno, certo? E cada uma tem as suas características próprias, são diferentes. Bom, no Brasil, em algumas regiões, territórios, elas não são bem definidas, correto? Isso ocorre porque parte de nosso país está localizada na zona tropical do planeta. Essa região recebe muita incidência de luz e calor do Sol durante todo o ano. Por isso, as temperaturas nessa zona climática não apresentam grandes variações, sendo elevadas o ano inteiro. Nós temos ali, olha, na zona tropical, observam-se apenas 2 estações. Olha que interessante, na zona tropical só temos 2 estações. A estação seca, que inicia-se em março, abril e dura até setembro, outubro. Nesse período tem pouca chuva. E depois a estação chuvosa, de setembro a outubro, e termina em março, abril, sendo caracterizada pela ocorrência de muita chuva. Em uma pequena parte do Brasil, mais ao sul, né, aonde está localizado o Paraná, as estações do ano são bem definidas, pois essa região está localizada na zona temperada. Nessa zona climática, o verão é a estação mais quente. A primavera é a estação das flores. O outono é a estação que as folhas caem das árvores. E o inverno é a estação mais fria. Aí nós temos umas imagens aqui da primavera, do verão, inverno e outono. Ali na página 9, nós temos algumas questões, né? Observe o mapa
que a maior parte de nosso país se encontra na zona tropical, enquanto praticamente apenas a região sul se localiza na zona temperada. E ali, agora faça o que se pede. Localize o estado em que você vive no mapa e marque um X. Qual é o estado que nós vivemos? Paraná. Em que zona climática está localizado o estado em que você vive? Que estações do ano ocorrem nesse local? Bom, é a zona temperada, não é? Quais são? São as 4. Verão, primavera, outono e inverno. 3. Em qual estação do ano a região em que você vive está? Que característica dessa estação você consegue observar em seu dia a dia? Então, qual que é? Qual estação nós estamos? Pesquisem e vocês coloquem uma observação. Aqui vocês vão ter que colocar em uma folha separada, tá? E o 4 também, olha, pesquisem em jornais, revistas ou na internet imagens que representem as estações do ano da região onde você vive. Recorte-as e colhem no caderno. Pessoal, essa atividade aqui é uma atividade avaliativa, tá bom? Então, vocês façam, guardem essa atividade para a professora poder avaliar e dar nota depois, ok? Nossa aula de ciências por hoje é só. Agora nós vamos para a nossa aula de geografia.